Oi, gente, resolvi fazer um vídeo rapidinho. Na verdade, eu acho que até já tinha dito que ia fazer o vídeo, eu acabei esquecendo. Só para que vocês relembrem tudo que a gente trabalhou nesse bimestre, tá? Para que amanhã possam pegar as provas com calma, ok? Eh, Gente, então assim, deixa eu só compartilhar aqui o arquivo, só um pouquinho aqui, tá? Deixa eu só ver, ok? Tá compartilhando? Tá. Então, é só mais um geral, né, de tudo que nós trabalhamos, para que todos fiquem calmas e calmo amanhã para a prova, né? Gente, então ali, ó, deixa eu só um pouquinho aqui apresentar, ok. Então lá, se você for olhar as pastas lá do segundo bimestre, vai estar aparecendo desde o dia 27 de abril, tá? Que a gente começou a trabalhar a parte de materiais manipulativos, né, como que a gente trabalha com a escala de Cuisinert, com material dourado, que foram os dois principais, né, que a gente trabalhou. Lembrando que esse bimestre a gente ficou muito forte em cima da questão das operações, né, dentro do conceito de número, né, do sistema decimal. Então, o material dourado estava aqui do meu lado, eu guardei em algum lugar. Ah, tá aqui. Tá aqui. O material dourado, né? Principalmente aquela questão de, a dezena para a unidade. Então, 10 unidades que vão se tornar uma dezena. O que que é isso? Esse agrupamento. Por isso o nome sistema decimal de 10 em 10, né? Porque se eu tiver 10 barrinhas dessa daqui, eu vou estar formando uma centena, por isso que nós damos o nome de sistema decimal, né, de 10 em 10 os agrupamentos. Material manipulativo, principalmente material dourado, ajuda muito nessa questão. Já vem trabalhando desde a educação infantil com a criança esse conceito, né, de agrupou 10, principalmente no primeiro ano, para que a criança consiga perceber que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Então, esses primeiros vídeos vão muito nesse sentido. Eu deixei pequenos vídeos gravados para vocês, mostrando até a ideia, como é que é a aplicabilidade do material dourado. O material dourado, ele entra, desculpe, a escala de Cuisinert, ela entra muito naquela questão da álgebra, né? Na unidade temática da álgebra, que fala 2 mais 3 é a mesma coisa que 1 mais 4, ok? Porque o próprio material consegue trabalhar esses conceitos, isso que é bacana, né? Esse conceito da base 10 é muito material dourado que se trabalha, né? Enfim, aqui é mais para dar um geral, né? Então, sempre lembrando, a gente inicia com a criança muito no concreto, de materiais manipulativos, para depois chegar às continhas, que nós fizemos tanto esse bimestre, a questão das continhas, né? Nós focamos muito, porque eu sei que é uma novidade de maneira geral, mas com a criança, pensa, é um trabalho que vai acontecendo de maneira muito processual até ela chegar à questão das continhas propriamente ditas, né? Além da parte dos materiais manipulativos, também a questão, né, do método da decomposição, a decomposição para fazer a ideia da adição e subtração, o método também pela reta numérica, para fazer o processo de adição pela reta numérica, tanto adição como subtração, ok? Isso foi tudo lá no dia 27 de abril. Depois, dia 4 de maio, a gente já entrou na ideia de estratégias de cálculo mental e fizemos, como a gente já tinha trabalhado bastante no dia 27 de abril, com a ideia de material dourado, escala de Cuisinert, contas de maneira geral, a gente fez uma lista de exercícios na aula do dia 4 de maio. Veja que tem a live lá com a lista resolvida, super importante aquela lista, ok? Dia 25, depois teve a questão de provas, né? Por isso que tem uma pausa aí. Teve um momento, a semana de provas, tal. Daí no dia 25 de maio a gente trabalhou bastante a questão dos métodos. Retomando ainda métodos de adição e subtração, usando material dourado. Então a gente retoma o que havia sido trabalhado. Eu gravei mais alguns vídeos para vocês, tanto usando material dourado, como a ideia também da reta numérica, né?
e multiplicação, usando a ideia da escala de Cuisenaire, várias estratégias pela escala de Cuisenaire e também comparando multiplicação pelo método tradicional e o método da decomposição. Depois, no dia 1º de junho, continua a questão de muitas continhas, né? Como eu falei, a gente avançou rapidamente para as continhas, mas claro que não é dessa forma rápida que inicia com a criança, é quase um ano inteiro, primeiro ano inteiro, grande parte do segundo até que começam as continhas propriamente ditas, ok? Tanto que agora a gente está muito focado nas habilidades do segundo para o terceiro ano, né? Chega a ter habilidades do terceiro ano quando a gente está falando dessa questão das contas, método de decomposição, tudo é muito final do segundo ano para início do terceiro, principalmente essas contas no formato mais tradicional, formato breve, tá? Então, né, continhas, lista de exercícios, a gente continuou fazendo várias atividades para continhas mesmo. Eu estou usando muito esse termo continhas porque, assim, nós fizemos muito isso porque é algo diferente para nós, tá? Então, é um processo de aprendizagem mesmo. Lembrando que sempre que a gente vai estar trabalhando com as crianças, tem um contexto em cima disso, né? Entendendo também o conceito tanto do que é a multiplicação como do que é a divisão, né? A divisão como um processo de distribuição, né? A gente decompõe o número, distribui aquele número, ok? Muito nesse sentido, né? Primeiro, a questão da distribuição, por isso que a gente fala a divisão como um método de subtração. Depois, quando o número já está maior e a criança está visualizando a ideia da decomposição, também ela faz muito pela ideia da estimativa da decomposição. Não é necessário, nesse momento, que a criança saiba a tabuada para fazer a divisão. Era uma coisa que acontecia muito na época que eu aprendi, você tinha que saber, não é necessário. Porque pela maneira como é trabalhado, não é obrigatoriamente eu tenho que estar sabendo lá 14 dividido por 2, que número que multiplicado por 2 vai chegar próximo ou vai dar 14. Não é mais esse conceito, ok? É o conceito mesmo da distribuição, da subtração ali. Okay? Depois, claro, logicamente, é óbvio que a tabuada vai estar ajudando. Então, sempre a gente compara o método tradicional, que é o método breve, que ainda é utilizado em todos os casos, com o método de decomposição e outras formas que faz com que a criança tenha várias associações. Também trabalhamos com a ideia da malha quadriculada, da tabuada de Pitágoras, né? Ao invés daquela tradicional que tem várias tabuadas estanques isoladas, a de Pitágoras, que daí aparece todas juntas e ali consegue-se fazer um processo investigativo. Quem não viu a aula desse dia, veja, é super importante. Mais listas de exercícios depois no dia 15, né, envolvendo tanto a ideia da malha que tinha sido trabalhada, não quadriculada, como decomposição, método tradicional também para divisão, com exercícios, ok? Isso foi, de maneira geral, o que foi trabalhado nesse bimestre, perfeito? Então, só lembrando, né, a prova vai estar valendo tanto para a disciplina de conteúdos como metodologia, com valor 6. Vai ser, então, amanhã vai estar disponível, a partir das 8 horas da manhã, vai poder ser entregue até a outra segunda, às 8 da manhã. Pode ser realizada individualmente em duplo ou trio. A prova vai ter 4 questões, tá? Então, uma questão para realizar 4 operações de adição e subtração, que vale 2 pontos. Outra questão também para realizar... Então, na verdade, são 8 mini questões, né? De 4 que vão estar envolvendo adição e subtração e 4 que vão estar envolvendo multiplicação e divisão. Então, 8, meio ponto cada um, 4 pontos, ok? Então, ó, isso que a gente trabalhou muito da questão das contas vai aparecer na prova dessa vez, tá? Até o formato que eu estou colocando no Word com tabelas, tudo é para facilitar na hora que vocês forem montar, colocar os números, que nem eu fiz a última aula de revisão, de revisão não, né? Tinham exercícios ali, a gente deu continuidade na matéria, mas eu já fiz alguns modelos meio pré-formatados, assim, que vai facilitar para vocês também na hora que vocês estiverem resolvendo dentro do Word. Também terão 2 questões discursivas, com exemplos de situações das 4 operações básicas. E aqui eu coloco alguns exemplos. Por exemplo, explicar como funciona o método da adição tradicional.
137 mais 279. O que quer dizer o 1 que sobe para a dezena ao se somar 7 unidades mais 9 unidades? Porque a gente sabe que dá 16, né? 6 unidades e uma dezena. O que é esse 1, né? Que sobe. Lembrando, né? Eu tenho 16, 10 mais 6. Esse 10 é a dezena que subiu, né? Que vai para a ordem da dezena, ok? É importante, a gente continua usando os métodos tradicionais, método breve, é o entendimento do que acontece nesse método, tá? Outros exemplos. Então, ó, não é a conta simplesmente, é entender o que está acontecendo no método. Por que não deve mais ser, uma outra questão, né? Por que não deve mais ser utilizado o método tradicional para realizar a operação de divisão? Gente, por que na divisão a gente não deve mais usar o método tradicional? Hã? Por Deus! Pode ser usado. Todos os métodos são usados. É justamente isso que a matemática BNCC foca muito. Não existe um único modelo para ser utilizado. Aquilo que antes tinha, ó, para adição é esse aqui, para subtração é aí. Agora não. São vários modelos, né? Não tem que usar, é esse aqui agora, ou é esse, não pode mais esse. Claro que, quando a gente fala em método tradicional, um algoritmo padronizado, existe quase que um passo a passo, por isso que a gente fala algoritmizado. É quase um passo a passo para ser resolvido. Não é ele de cara que a gente mostra para a criança, senão a gente vai estar mostrando uma coisa já, ó, faça isso, isso, isso. A gente não deixa, não dá abertura para ela pensar a respeito. Mas todos os métodos tradicionais continuam sendo utilizados. Então, cuidado com essa questão que eu coloquei, é para ficar bem com cara de pegadinha mesmo. Todas elas são utilizadas. Então, diz por que não deve? Deve, pode ser utilizado. Ele só não é o primeiro a ser inserido, ok? Para não deixar um pensamento mecanizado. Qual seria o material adequado para... Outra questão, né? Qual seria o material adequado para mostrar às crianças que existem várias possibilidades de ter o número 7 como resultado? Por exemplo, 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, entre outros. Acabei de comentar já, né? Qual é o material, gente? Escala de Cousiner, né? Então, lembrando, nós estamos no momento que o mais importante não é perguntar para a criança quanto é 1 mais 3, que ela vai responder sempre 4, não tem como ser outro número. É o inverso, né? Pergunta quais as possibilidades que a gente tem para achar o resultado 4. Pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, pode ser 2 mais 2, pode ser 1 mais 3, ok? Por isso a escala de Cousiner é tão importante para explorar esse tipo de coisa, para mostrar que sim, o resultado de 1 mais 3 é 4. Mas se a gente lança a pergunta mostrando, quero ver as possibilidades de operações que totalizem 4, puxa, agora eu tenho variedades de pensamento. Eu não tenho um único como resposta, ok? Muito nesse sentido. Outra questão, uma criança com dificuldade na memorização da tabuada, não consegue encontrar os resultados de várias multiplicações. Qual estratégia você usaria como professora para atuar em uma questão como essa? Aqui eu coloquei para vocês exemplos, né, das questões discursivas, que é muito do que a gente discutiu durante todo o bimestre, né? Principalmente nas lives, ali aparece muita discussão nesse sentido. Então, para não ficar aquela tabuada simplesmente decorada, associações, né? Lembrando, é primeiro a criança entender o que é o 2 vezes o número 3, né? Que é o 3 mais o 3. O que é o 3 vezes o 2, né? 2 mais 2 mais 2. Antes da criança chegar na tabuada, chegar na operação de multiplicação, entender o que quer dizer essa multiplicação. Né? Lembrando, de novo, a escala de Cousiner dá para a gente trabalhar várias estratégias com ela. A tabuada de Pitágoras, quando vai estar aparecendo lá o cruzamento, né? Tabuada do 2, do 3, do 4, tanto na horizontal como na vertical. Isso trabalha-se bastante, mas uma criança que não está conseguindo, normalmente, né? Não está conseguindo fazer associação com o resultado, ela não está vendo sentido naquela operação. Né? Se ela conseguir entender, trabalhar com essa criança o que é, na essência, essa multiplicação, o que ela quer dizer, né? O significado desse 4 vezes o 3. 4 vezes o número 3, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Entender isso, a malha quadriculada na hora que pinta para trabalhar com a criança é super importante, né? Ela vê de uma forma mais visual essa questão, ok?
Então, essas são exemplos apenas de questões. Então, para fazer a ideia de continha ou próximo, né, dessas variedades de opções de adição, de subtração, multiplicação e divisão, terão 8 questões ao todo, né? Eu coloquei aqui 4 envolvendo adição ou subtração e mais 4 envolvendo multiplicação ou divisão. Okay? E depois mais 2 questões, então, nesses formatos que eu comentei aqui com vocês, que é no formato discursivo. Ok? É isso, gente. Assim como da última vez, façam com calma. Lembro que vocês têm a possibilidade de consulta, né, aos materiais que foram utilizados, aos vídeos. Então, façam desse momento de prova, muito mais que um momento de prova, é de fato agora um momento de aprendizagem, né? Coisa que antes a gente não trabalhava muito desse jeito, apesar de que as provas sempre foram com consulta, né? Mas agora sim, existe uma possibilidade de discussão entre vocês, aproveitem muito essa questão, tá? Não tem nada de surpresa, é tudo que a gente trabalhou durante as aulas, as lives estão todas aí, então esse processo acabou facilitando, né? Porque se fosse anteriormente, vocês não teriam acesso às aulas, né? A não ser que tivessem ido para a aula. Agora está tudo disponível lá, uma questão de paciência, de organização, de participação para poder olhar tudo novamente. Ok, gente? Então, beleza, valeu, boa semana de provas, tá bom? Beijo!